Olá pessoal, então nós vamos aqui apresentar uma visão geral sobre o SIG Spring, que é o Sistema de Informação Geográfico desenvolvido pela Divisão de Processamento de Imagem. Eu sou o Carlos Alberto Felgueiras, sou doutor na área de computação aplicada. Atualmente sou gerente de desenvolvimento do Spring, trabalho na Divisão de Processamento de Imagens já há bastante tempo, né? E a ideia aqui é dar uma visão geral sobre o Spring, as principais funcionalidades do Spring, desse software, né? Bem, o nome Spring, ele significa um sistema de processamento de informações georreferenciadas. Aqui são as coisas que eu vou falar durante toda a apresentação, uma introdução, falar mais especificamente sobre processamento de imagem, sobre manipulação de mapas temáticos, modelagem digital de terreno, mapeamento de cadastros, né, de dados cadastrais, análise de dados espaciais, falar sobre estatísticas de registro, falar um pouquinho também sobre essa carta que não está aqui, e vamos dar algumas conclusões. Bem, como introdução, as características gerais do Spring são: ele é um sistema de informação geográfica, como que eu já falei, né? Em inglês é Geographic Information System. Ele foi desenvolvido aqui no INPE, no Instituto Nacional de Pesquisa Espacial, na divisão de processamento de imagens. Ele começou a ser desenvolvido mais ou menos no ano 1990, 91. Né? Ele é um software livre, freeware, que significa que o software pode ser baixado sem custo, pode ser usado sem custo, né? E atualmente também ele já está em código aberto, o que significa que as pessoas podem até baixar a fonte do software e até melhorar, se quiser, e contribuir para o desenvolvimento do Spring. Ele foi todo desenvolvido em linguagem Visual C++, tem algumas coisas também de Java, um pouquinho de Fortran, né? E toda a parte de interface ela é baseada no software Qt da Nokia. A gente disponibiliza versões para Windows, para Linux, 32 e 64 bits. O Linux especificamente é Ubuntu. Mas aí se a pessoa quiser ela mesma compilar para outros Linux, ela pode baixar o código-fonte e fazer então a sua compilação do software nessa distribuição diferente aí que não é o Ubuntu, tá? Ele também é distribuído em 4 línguas diferentes, 4 idiomas diferentes: português, inglês, espanhol e francês. E o manual dele, ele é todo no estilo de web, tá? Então você usa um navegador, o manual é online, vai estar todo no software, e aí por navegação você vai aprofundando nas suas dúvidas durante o uso do Spring. Aqui está a página da web, onde a gente pode baixar o software, né? Como ele é disponibilizado em 4 idiomas, então está aqui, a pessoa que quiser baixar em português, vai entrar por aqui, inglês, espanhol e francês, tá certo? Aqui é a página do Open Source, que é o código livre. Também a pessoa vai fazer um cadastro e vai poder baixar então toda a fonte do Spring, se quiser. Na hora de instalar o Spring, quando entrar aqui, por exemplo, em português, vai entrar numa área chamada Download, né? Se for a primeira vez, tem que fazer um cadastro, mas só a primeira vez. E depois instala no computador. E instalando no computador, atualmente, na versão 5.3, ele vai já instalar na sua área de trabalho um ícone como esse aqui, ó, por exemplo. Esse aqui é o ícone da 5.3 64 bits, ou Spring 5.3 de 32 bits. Tá? Isso é uma diferença para as versões anteriores, porque essa versão aqui foi lançada há um mês, mais ou menos. Então, as versões anteriores tinham um S-Carta e tinham um IPIMA também. Agora, nós englobamos tudo dentro do módulo principal, depois eu vou falar mais um pouquinho sobre isso, mas então você, na hora de instalar, vai ter só um ícone lá na área de trabalho. Bem, as funcionalidades do Spring, em geral, eu vou falar aqui rapidinho, mas depois a gente vai aprofundar cada uma delas. Então, vamos falar um pouco de entrada de dados, armazenamento e saída de dados espaciais. Então, essa é uma das coisas mais importantes para você montar o seu banco de dados. Depois, uma vez que você tendo um banco e tendo imagens, por exemplo, você vai ter um sisteminha de processamento de imagem.
Você vai ter também, se você estiver trabalhando com dados temáticos no seu banco, você também vai ter uma série de funções para manipular os dados temáticos. Tem toda a parte de modelagem numérica de terreno, modelagem digital de terreno também para manipular. Nós temos também ferramentas para armazenamento e consulta de bancos de dados cadastrais, modelagem e uso de redes e análise espacial. Então, todas essas funcionalidades eu vou falar devagar agora, mostrando alguns exemplos, né? Não vou mostrar tudo, porque realmente o Spring é grande, mas pelo menos para dar uma ideia geral de como é que funciona. Bem, uma coisa importante para quem vai usar o Spring, principalmente pela primeira vez, é entender como é que é o modelo de dados, né? Como é que a gente monta um banco de dados no Spring, né? Essa montagem, então, é feita inicialmente criando-se um banco de dados. A gente precisa criar um banco de dados que vai ter um nome, a gente vai escolher um diretório e vai escolher também, na hora de montar esse banco, de criar esse banco de dados, vai escolher um sistema gerenciador de banco de dados. Esse sistema gerenciador de banco de dados, ele é importante para manipular as tabelas que o Spring usa durante o seu trabalho. Tá? Isso aqui é mais para armazenar as tabelas e gerenciar as tabelas. E toda a parte gráfica do Spring, os dados gráficos, de mapas, essas coisas, são arquivos proprietários do Spring. Então isso aí o usuário não precisa se preocupar. Nesse sistema de gerenciamento de banco de dados, ele vai escolher um dos bancos que o Spring disponibiliza. Pode ser o Database, pode ser o MySQL, o SQLite, o Oracle. Então tem alguns lá disponíveis, né, para a pessoa poder usar para manipular as tabelas. Bem, uma coisa importante no Spring é que ele tem um conceito de categoria. A gente, quando for pôr os planos de informação, que seriam os dados em si, a gente vai separar por categorias, tá? Isso é uma coisa um pouco diferente de outros softwares, mas é uma coisa interessante para você poder organizar melhor os seus dados. Então você vai criar categorias no seu banco de dados, e essas categorias, elas pertencem a vários tipos de dados. Você pode ter dados do tipo imagem, pode ter dados do tipo numérico, cadastral, rede, pode ter os objetos que são tabelas e pode ter temático. Quando você tiver dados temáticos, você vai definir, além do nome da sua categoria, você vai definir também uma legenda, as classes do temático. Essas classes, então, vão ser usadas pelos planos de informação que você for criar no banco. Bem, uma vez tendo suas categorias, você vai agora dividir o seu dado em áreas, em regiões. Pode ser uma região só, mas pode ser em várias. Cada região a gente chama de projeto. São projetos diferentes, como se fossem cartas diferentes. E aí o seu projeto tem um nome, cada projeto tem um nome, tem uma projeção específica do projeto, uma projeção cartográfica, tem um retângulo envolvente, né, que seria um ponto inferior e um ponto superior aqui, que faz, né, que envolve a nossa área de estudo aqui para esse projeto, né? Depois, embaixo de cada projeto, é que a gente vai realmente criar os planos de informação. Vai criar e vai preencher. Então vamos ter nomes para plano de informação, podem ser criados todos vazios a princípio, mas depois, a partir de importação e também de manipulação de dados que já tem nos bancos, a gente vai criando novos planos de informação aqui, que são os infolayers, ou layers, que em inglês o pessoal chama de layers, né? Então aqui a gente vai ter, por exemplo, planos de informação de uma categoria temática, porque tem classes, né? Aqui está a legenda dele, aqui tem outro temático com a mesma legenda aqui, porque ele pertence à mesma categoria, né? Eu posso ter também planos de informação que são do tipo imagem, como eu falei, numa categoria imagem. Então se eu tiver uma imagem Landsat, que é um satélite americano, eu posso organizar minhas imagens numa categoria chamada imagem Landsat. Se a imagem for, por exemplo, do CBERS, que é o China Brazil Earth Remote Satellite, seria o satélite, né, os sensores do satélite brasileiro chinês, então eu também posso criar uma categoria do tipo imagem, chamada imagem CBERS, e colocar os planos de informação, as bandas daquela imagem, embaixo dessa categoria aqui. Então eu posso ter várias imagens, vários planos de informação do tipo imagem,
Vou ter dados numéricos também, por exemplo, topografia, dados de temperatura, qualquer dado que for representado como superfície contínua, ele é um dado numérico, um dado de modelo digital de terreno ou modelo numérico de terreno. E eu posso ter também dados cadastrais e dados de rede, que estão associados então a tabelas. No caso do dado cadastral, cada um dos polígonos, pontos ou linhas que a gente vai tiver aqui no mapa, ele vai estar associado aqui a várias tabelas, o mapa inteiro, e para cada polígono, ou para cada objeto daqui de dentro, eu vou ter associado registros em tabelas, tá? Com uma série de atributos para esse objeto. Então, por exemplo, se eu cadastrar o Brasil aqui na América do Sul, numa tabela, então vai ter um registro cujo nome é Brasil aqui, ó, e eu vou ter um monte de informação, qual é o PIB, qual a população, qual é a produção agrícola e etc, etc. Tá? Então essas são a forma de a gente organizar, esse é o modelo de dados do Spring, a forma de organizar o nosso banco. Né? Então sempre eu vou ter um banco de dados, vou ter projetos, um ou mais projetos aqui, que são áreas diferentes, né? Bem, eu esqueci de falar um pouco aqui, mas eu já falei que cada um dos planos de informação tem uma categoria, também cada um tem um nome, tem uma resolução, principalmente quando eu for trabalhar com dados matriciais, eu vou usar essa informação de resolução dos pixels da imagem, dos pontos da imagem, né? E também tem uma escala em que ele foi obtido. Isso aqui é muito importante, se eu for fazer edição no dado, eu vou usar essa informação de escala. Então essa é a forma de organizar o banco de dados. Então, tendo essa ideia na cabeça de organização do banco de dados, quando eu for usar o Spring, eu vou abrir essa janela aqui, ó, né? Vou clicar lá naquele ícone, que estava lá Spring 5.3, que é a versão atual, e vai aparecer então essa janela. Nesse caso já está com uma série de informações, já tem um banco de dados criados. A princípio isso aqui vai aparecer tudo em branco, essa janela gráfica vai aparecer em branco e tal, e aqui em cima não vai aparecer nada. Quando você criar um banco de dados, vai aparecer o nome do banco aqui, vai ficar fixo aquele banco que você está trabalhando. Quando você vai criar o banco e vai ativar. Depois, dentro daquele banco, se você for trabalhar numa área específica, num projeto específico, você vai ativar esse projeto e vai aparecer o nome aqui. Nesse caso aqui é o Banco Distrito Federal, N, e o projeto chamado Brasília. Né? Então, o usuário sempre vai saber em qual banco e projeto ele está trabalhando, qual é a área que ele está trabalhando daquele banco, porque fica marcado aqui. Né? Quando ele sair do Spring e ele voltar, ele vai entrar exatamente nessa mesma, no último trabalho que ele tiver, no último banco e projeto que ele tiver trabalhando, que ele estava trabalhando anteriormente. Bem, uma vez que se você já povoou seu banco, você já vai ter aqui nessa área aqui que chama-se painel de controle, você vai ter várias categorias que foram criadas através desse botão aqui de categoria, na verdade arquivo lá, modelo de dados. Você cria a priori essas categorias e à medida que você vai criando ou você vai povoando o seu banco de dados com novos layers, novos planos de informação, esses planos de informação vão ficando embaixo dessas categorias. Por exemplo, aqui eu tenho uma categoria chamada distância, que é do modelo temático, é do tipo temático, e dentro dela eu tenho um único infolayer, que é o mapa de distância de drenagem. Mas depois eu vou mostrar aí, quando eu selecionar a imagem TM, vocês vão ver que eu vou ter vários planos lá dentro. Então o usuário vai ter o nome de todas as categorias que estão sendo usadas no banco, aqui já com planos de informação associado, né? E aqui embaixo desse plano de informação, desse painel de controle, você também tem representações do dado. Então, quando você estiver trabalhando com dado vetorial, você vai estar tendo representação de pontos, linhas e polígonos, que são as representações vetoriais. Então, vão aparecer opções aqui para você ver só pontos, só linhas ou só polígonos. Nesse caso aqui, por exemplo, como está selecionado o mapa de drenagem, você está vendo só as classes aqui. Você clicou aqui só em classes, está aparecendo essas classes aqui, vermelho, amarelo, verde, que são distância, é um mapa de buffering, um mapa de distância às águas, né? Aqui no caso ao Lago Paranoá de Brasília.
mas eu podia também mostrar as linhas, aqui eu não quis mostrar, então eu controlo aqui, ó, esse painel de controle, basicamente ele vai refletir os dados que eu tenho no meu banco, as categorias com os planos de informação, as formas com que, as representações com que eles foram criados, né, e podem ser vistos, e aí à medida que eu tiver interesse, eu vou usar essa tela aqui, que é a tela de visualização, que essa daqui é a tela principal, e vou escolher o que eu quero ver aqui. Nesse exemplo aqui, ó, eu tenho então, estou mandando visualizar a imagem de fundo, uma imagem TM, uma rede de dados de Brasília aqui, de rede viária, e pus o mapa de drenagem por cima também. É claro que sempre a matriz, a imagem a gente põe de fundo. Tá certo? E aí eu posso visualizar esse dado. Na verdade, o Spring tem várias telas. Tem uma tela auxiliar também, que toda vez que eu fizer a manipulação em algum dado aqui, ele já apresenta algumas respostas lá nessa tela auxiliar. Mas eu tenho a tela 2, 3, 4, para, por exemplo, se eu quiser ver várias bandas de uma imagem, eu posso pôr em telas diferentes e fazer comparação entre elas. E posso até criar novas telas aqui, nessas abinhas aqui. Tá? Tem um maisinho e eu consigo criar novas telas. Bem, uma vez que eu tenho o banco e tenho os dados, eu posso visualizar os dados, mas como é que eu faço a manipulação desses dados? Como é que eu processo esses dados? Então eu vou selecionar algum dado daqui e eu tenho uma barra de menus aqui em cima do Spring, que eu vou explorar nas próximas apresentações aqui, nos próximos slides. Né? Mas basicamente eu vou sempre selecionar algum plano de informação que eu quero manipular e eu vou clicar, né? Vou selecionar um desses itens do menu e ele vai me apresentar uma série de opções e eu vou escolher uma opção e vou chegar numa função para manipular o dado que eu quero manipular. Então ele é todo um sistema baseado em menu, em cima dessa janela. A gente tem também uma barra de ferramentas aqui que é para poder fazer zoom, para mover, fazer o pan, né? Mover o dado de um lado para outro. E ter alguns atalhos aqui também para criar um banco, para criar projeto, para criar categorias, etc. Então tem uma aqui para recompor os dados. Então essa barra de ferramentas é uma barra que permite a gente manipular os dados, visualizar detalhes, por exemplo, né? De uma forma rápida. Né? Então é isso. Eu posso visualizar o dado também numa certa escala, se eu quiser. Que mais? Eu posso ver aqui, eu não estou vendo coordenadas, mas eu posso, em qualquer ponto aqui, eu seleciono visualizar as coordenadas planas, coordenadas geográficas dos dados, eu posso fazer isso também. Uma coisa interessante aqui também, que eu coloquei essa legendinha, ela é solta, né? Mas ela está representando algumas coisas desse dado aqui, por exemplo, os lagos, os rios principais, depois para o mapa de drenagem, as distâncias aos lagos. Então essa legenda eu ativei através dessa opção que tem aqui no painel de controle. Na verdade eu posso também exibir legenda, que vai aparecer também essa legendinha. Então ela serve exatamente quando a gente tem informação temática, para a gente discriminar, saber o que a gente está visualizando ali na nossa área de visualização. Bem, então uma parte importante do sistema de informação geográfica que o Spring tem é a parte de importação e exportação de informação. Então essa importação e exportação, ela tem que exportar e importar dados matriciais, que são as imagens em geral, né, ou grades, geralmente em formatos mais padrões que existem hoje em dia, são o GeoTIFF, o GIF, JPEG, aqui tem um formato CITIM, antigo do Spring, formato bruto, que é o RAW. Então tem vários formatos aqui para a gente poder importar e exportar do Spring dados de imagens. Né? Por exemplo, se você vai no cadastro do INPE de imagens, onde tem lá imagens de grátis para você, né, de graça para você pegar, você vai então puxar o dado e o INPE vai te fornecer, ou a NASA também, eles têm um catálogo lá, eles fornecem os dados geralmente nesse formato GeoTIFF. Então geralmente esses softwares têm uma forma de você importar. Para fazer essa importação, você vai acionar arquivo, importar,
né? E tem aqui importar dados vetoriais e matriciais. E aí ele vai abrir essa janela para você e você vai poder escolher o arquivo que você quer importar e dependendo do formato dele, do tipo de arquivo, você vai conseguir fazer a importação. O que é fazer a importação? É colocar o seu plano, o seu dado como um plano de informação debaixo de uma categoria aqui na sua base de dados. Bem, não é só dados matriciais que o Spring importa, são dados vetoriais também, então vários formatos, DXF, que é da AutoCAD, Shapefile, que é do ArcInfo, UNG, Surfer, então tem vários formatos aí vetoriais, que são os pontos, linhas e polígonos que você pode fazer importação também, usando essa mesma janela aqui a partir dessa ativação. Podemos importar também tabelas. Para tabelas tem uma importação de tabelas especial, está aqui embaixo, né? E a gente tem até um assistente aqui, um wizard, para importar especificamente as imagens que você pega no catálogo do INPE, as imagens que é do Cibers, que é o satélite, né, que são as imagens imagiadas pelos sensores que estão no satélite do Brasil feito junto com a China, né? Então, para facilitar aquela pessoa que é leiga, que não sabe nem direito o que é imagem Cibers ainda, e aqui vai permitir que ele vai rodando aqui próximo, e vai chegando, vai respondendo umas perguntas e vai chegar no final a criar, então, o seu plano de informação da imagem, ou vários planos de informação com todas as bandas que ele importou. Então, essa parte aqui é bastante importante aí, que é importação e exportação de dados. Uma vez que você importou os dados, né, aqui também tem uma outra forma de importar só a imagem, que era o antigo Impima, que eu falei que existia nas versões anteriores. Agora, para você ativar o Impima, você vai acessar Arquivo, Abrir Imagem. Na verdade, ele vai abrir o antigo Impima. Então, a gente fez uma coisa mais reduzida para dar menos confusão aí. Sugestão dos usuários. Então, abre o Impima permite você visualizar, antes de importar para dentro do Spring, você visualiza a imagem, pode recortar, pode fazer algum processamento inicial aqui de contraste, para visualizar as áreas melhores, recortar a imagem, né, e salvar aquelas bandas que te interessam. Só aquela área que te interessa e só as bandas que te interessam. Ele salva no formato do Spring e depois ele é colocado dentro do Spring. A gente puxa para dentro do Spring. Bem, uma vez que você importou vários dados vetoriais, matriciais, etc., né, nesses tipos de imagens, né, que são tipos de dados que a gente tem, tipo imagem, temático, cadastral, modelo numérico, rede. Então, como eu tenho vários tipos de dados aqui, eu posso agora querer fazer processamento em cima desses dados. Então, na hora de processar os dados, a gente vai, por exemplo, aqui no caso, vou processar um dado de imagem. Um dado de sensoramento remoto, né? Então você vai selecionar uma categoria aqui que seja imagem, com esse izinho aqui, ó. E nessa imagem TM, por exemplo, eu tinha 3 bandas aqui, banda 3, banda 4 e banda 5 do TM. Aí eu relacionei, associei essas bandas ao vermelho, verde e azul e mandei visualizar ali então nessa tela aqui. Ele foi visualizado. E aí eu selecionei a banda 5, essa que está em azulzinho aqui, é uma banda 5, é o plano de informação que está selecionado. E então, como é uma imagem que está selecionado, o sistema acende essa opção aqui na nossa barra de menu, acende a opção imagem. Acendendo a opção imagem, vai abrir então para nós todo esse leque aqui, nessa quantidade bastante grande de processamentos para ser feito na imagem. Ou seja, é um sisteminha de processamento de imagem que vai desde editar a imagem, de fazer mosaico, a geração de pontos de controle, contraste, filtragem. Suponha que eu queira filtrar essa banda 5. Eu vou entrar aqui em filtragem, vai aparecer uma telinha, eu vou ter filtros lineares, não lineares, filtros morfológicos, etc., né? Então eu vou ter operações aritméticas, transformação de cores, aí vai, componentes principais, dá até para visualizar em 3D a imagem aqui, tá? O que eu vou fazer agora para frente aqui, é lógico que não dá para essa apresentação falar sobre todas as opções, né?
a gente tem cursos específicos para dar só sobre Spring, onde a gente explora. Nós temos um curso especial aqui no INPE, só de processamento digital de imagem, que a gente passa 40 horas explorando essas opções aqui, junto com os alunos. Bem, eu vou falar alguns processamentos mais característicos na imagem, né? Baseado nisso que eu falei, que eu vou escolher alguma coisa aqui dentro, tá? Então, uma das coisas que a gente faz aqui nessa parte de contraste. Quando você seleciona contraste, uma vez que você tem a bandas de imagem, aqui é a banda 3, 4 e 5 do Landsat, aquelas 3 bandas que estão aqui, ó, 3, 4 e 5. Elas aqui estão bandas que a gente chama de bandas puras, né? Bandas brutas, do jeito que veio, do jeito que vieram quando você importou. Aí, como elas não estão apropriadas ainda para a gente fazer uma boa interpretação dessa imagem, né? Porque estão meio escura e tal, uma das coisas que a gente pode fazer é o contraste dessa imagem através do realce por histograma. Então o Spring permite você ativar lá o contraste, ele mostra essa telinha para você, ele mostra qual é a distribuição espacial dos pixels na sua imagem atual, e você pode definir aqui uma função de transferência para criar um novo histograma de saída para a imagem. Quando você aplicar essa transformação na sua imagem de entrada, ela deixa de ser escura e aparece dessa cor aqui. Então você fez um realce na imagem, você fez um contraste na imagem, tá? Então você pode fazer isso para as 3 bandas, cada uma tem as suas características de entrada, então você aplica, aqui é transformação linear, mas tem transformações também não lineares. Mas você aplica as transformações nas imagens de entrada, obtém os histogramas de saída e aplica, então suas imagens aqui agora estão muito mais fáceis de discriminar individualmente cada uma das bandas. E além disso, dentro do software também você pode associar, como a gente já fez lá no outro slide, né? Mostrou no outro slide, você pode associar cada uma dessas bandas a uma cor vermelha, verde ou azul. Nesse caso aqui a banda 4 foi jogada para a cor red, que é o vermelho, né? Níveis de vermelho, essa aqui foi colocada toda em níveis de azul e aqui toda em níveis de verde. Então foi feita uma composição colorida e você tem como resposta uma imagem que você discrimina muito melhor os objetos, né? Aqui você pode ver umas áreas de solo exposto ou de urbano, que são essas coisinhas mais azuis, a água fica com outra cor, que é o lago. Aqui no caso a vegetação ficou meio avermelhado e tal, porque eu joguei a banda 4 no vermelho. Então ele está colocando toda a parte de vegetação em cores levando mais para o vermelho. Tá? Então essa imagem aqui é uma imagem de falsa cor, ela é construída, né, ela é sintetizada, uma imagem sintética, com as cores que eu defino. Por que eu pus no vermelho? Porque às vezes o vermelho aqui vai dar uma discriminação melhor, eu estou interessado em discriminar melhor a vegetação, e aí não preciso especificamente jogar a vegetação no verde, né? Então essas funções estão lá dentro do Spring, principalmente, inicialmente, essa parte de contraste aqui, que é muito usada. É muito difícil o cara trabalhar diretamente com a imagem que veio lá, que ele recebeu. Ele vai fazer um processamento da imagem e vai obter alguma coisa que vai facilitar muito a interpretação e o uso dessa imagem para tomar alguma decisão. Bem, outra coisa bastante importante nessa parte do processamento de imagem é fazer o registro de uma imagem. O que é fazer o registro de uma imagem? É trazer essa imagem para um sistema de referência cartográfico que você quer trabalhar. Então, sua imagem, quando você recebe, não necessariamente ela está no sistema de referência, ela pode estar na referência que o satélite tirou a foto lá, né? Então, se você quer trazer para uma referência, para uma projeção cartográfica UTM, cônica de Lambert, não sei, Mercator, etc., você tem então que fazer esse registro da imagem, registrar, casar essa imagem com a sua banco, com o seu sistema de referência de trabalho do seu banco de dados aí, né? Nesse caso aqui, esse registro é feito por pontos de controle. Então você vai marcar, por exemplo, tem um pontinho aqui, ó,
você tem que marcar esse ponto e tem que saber as coordenadas no seu sistema de referência. Então você vai dar para o sistema, para cada ponto que você marcar na imagem, você vai dar as coordenadas reais no seu sistema de referência, daqueles pontos, e aí depois, com essas informações, o sistema vai ser capaz de trazer sua imagem para aquela referência. Aí a pergunta, mas como é que eu sei a coordenada real de um ponto aqui na imagem? Aí é trabalho de campo, é pegar numa imagem de papel que você já tem, num dado cartográfico qualquer, mas de qualquer forma, sempre você tem que fornecer um ponto na imagem e fornecer as coordenadas dela. Essas coordenadas podem ser fornecidas até através de uma outra imagem que já está no seu banco, tá? Que seria o registro que a gente chama de imagem-imagem. Ou pode ser também digitado esses valores aí para o sistema poder reconhecer esses pontos. Uma vez dado um conjunto mínimo aí de uns 6 pontos, pelo menos, bem distribuídos na imagem, essa janelinha permite você entrar com os pontos, criar os pontos, entrar com os pontos, e aí ele também vai te dar uma estatística de acurácia global do seu registro. Né? Quão bom, considerando um erro RMS, né? Um erro de raiz média quadrática aí do seu desvio dos seus dados em relação ao seu banco de dados, e você vai poder saber também qual é a qualidade desse registro que você está fazendo. Quanto menor for esse erro de pontos aqui de controle global, que está, no caso aqui está em pixels, né? Está em pontos da imagem, no caso essa imagem é 30 por 30, né? Aqui está dando um erro global de 1.3, seria mais ou menos 50 metros. Se isso não interferir no que você vai fazer, tudo bem, senão você tem que arrumar pontos de controle melhores para poder baixar esse erro global aqui. Então, uma vez você fazendo o registro na imagem, então ela é incorporada, já registrada com seus dados da sua base lá. Né? Então, essas imagens que a gente mostrou aqui, ó, esses dados, todos eles já estão no sistema de projeção dos outros dados que estão aqui, que tem dados vetoriais aqui também.